Quem disse, eu vou te dar os reinos da terra se prostrado me adorares, não foi Jesus, foi Satanás. Nós é que somos doentes e nos preocupamos com esse monte de porcaria e inventamos uma religião que nos enche a cabeça de besteira e de lixo para a gente ir numa igreja e ficar cumprindo ritos para Deus me dar a porcaria que eu não preciso. E quando eu ganho uma calça com uma etiqueta boa ou um carro novo, eu dou testemunho para você que eu cumpri o rito e Deus me deu, e você não tem porque você não tem fé. E a gente cria um campeonato de idiotas lutando pelo lixo da terra, enquanto o reino de Deus tenta florescer como uma planta no meio do asfalto. Sabe por quê? Deus não nos ouça, porque nós não queremos Jesus. Atos capítulo 23, verso 1, iremos até o verso 12. Paulo, semana passada, estava na escadaria da fortaleza, seria levado lá para dentro para apanhar e confessar o que ele tinha feito para que os judeus quisessem matá-lo. Lembra-se da semana passada? Paulo fala em grego. O centurião percebe que ele sabe se relacionar com ele de maneira cordata, mesmo sendo um prisioneiro, porque entende o processo romano, conversa com o povo em hebraico, e semana passada nós percebemos um Paulo como um homem sem pátria. Que bom, um cidadão do reino em meio à perseguição. Por conta daquilo, o comandante disse, não vamos bater nele porque ele é cidadão romano, mas amanhã nós vamos convocar o Sinédrio e ele vai ter que dar explicações ao Sinédrio, já que é um problema da lei deles. O Sinédrio é uma corte de julgamento da religião judaica. Era composto por saduceus, talvez em sua maior parte, mas muitos fariseus também tinham assento no Sinédrio. Eles julgavam as pessoas segundo a lei de Moisés, se eram hereges ou se não eram hereges, se eram passíveis de punição, de algum tipo de impedimento cerimonial ou não, se eram pecadores com acesso ao templo ou se tinham que cumprir algum rito para a sua purificação, ou se isso seria levado adiante a Roma, como foi o caso de Cristo, por exemplo, que julgaram a Jesus no Sinédrio e foram apresentar aos romanos para que ele fosse crucificado, apesar de que para Roma e para Pilatos não teve nenhum crime para que fosse punido assim, mas para satisfazer a vontade dos sacerdotes, que tinham um trânsito de influência política muito grande entre Roma e os saduceus. Já que vocês querem, quem vocês querem que solte? Solta o Barrabás, a gente mata esse Jesus sem problema nenhum. Mais ou menos a mesma coisa eles imaginavam que poderiam fazer com Paulo, já que Cláudio Lísias, que era o comandante, mais à frente aparece o nome dele, leva Paulo para o Sinédrio para entender por que os judeus querem matá-lo. Versículo 1 do capítulo 23. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Ele nem acabou de falar, já tomou um tranco. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? E os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? E Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito:
não fale mal de uma autoridade do seu povo. Ele repete uma frase da lei de Moisés, que não deveria haver nenhum tipo de insurgência contra uma autoridade do povo de Deus. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, ele exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Dita essas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu, pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas, que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E de fato, se algum espírito ou anjo falou com ele. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra. Nos abençoa e nos ensina. Edifica-nos na comunhão do Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Paulo está diante do sinédrio. Ele vai ser julgado segundo a lei dos judeus. E o comandante espera compreender por que é que tem tanta briga entre eles. E o que esse cara, Paulo, fez de tão terrível para merecer a morte, que era exatamente o que os religiosos judeus queriam fazer. Paulo estava diante de uma corte da religião judaica. Obviamente que um judaísmo tardio, bem diferente dos tempos em que o sacerdote era ungido, capacitado pelo Espírito, ficava no cargo até o fim da sua vida, e o seu filho assumia a sua estola sacerdotal, recebendo assim a porção do Senhor, para conduzir aquele povo diante da lei de Deus. No tempo em que estamos, o sacerdócio, o sumo sacerdócio já não era uma coisa vitalícia. Você se lembra quando nós fizemos o meu caro amigo 1, Lucas, quando nós vimos o capítulo 3, que mostra que havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, era genro e sogro, e nos parece que os filhos de Anás, os outros 5, já tinham passado pelo cargo. O cargo era uma escolha que também passava pelas decisões de Roma, porque o sumo sacerdote fazia a interlocução entre o povo e o império. O sumo sacerdote fazia parte de uma aristocracia, eles tinham o comércio do templo. Aqui já é uma escolha política e não uma escolha meramente espiritual. E havia uma ligação, ainda que por interesses, muito forte entre a casta sacerdotal e o trono de César, através do Herodes da época. E Herodes sempre era aquele que fazia com que a paz romana permanecesse no reino. E o sacerdote tinha um papel fundamental nisso. Nesses dias, o sumo sacerdote chamava-se Ananias. Paulo bateu de frente com ele, porque Paulo começa a falar: eu tenho a minha consciência limpa, dá um tapa na boca desse cara aí, pá! No meio do sinédrio, ele fala: o que você pensa que você é? Você está me julgando perante a lei, e diante da lei você está sendo violento contra mim? Você não tem vergonha? Ele é o sumo sacerdote? Bom, eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Bom, por vários motivos. Provavelmente ele não estava paramentado. Alguns historiadores acreditam que nesse texto ele não foi com a estola de sumo sacerdote. Paulo não saberia. E talvez até pelo seu comportamento, um sumo sacerdote não mandaria alguém dar um tapa na boca de outro dentro do sinédrio com todos os religiosos tentando
seguir um rito minimamente cordial de julgamento. E Paulo diz, porque diz a Bíblia e o texto, aliás, diz a lei que eu não deveria me levantar. Eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Flávio Joséfo é um historiador romano, judeu desta época, não cristão. Uma das grandes fontes de conhecimento do período do primeiro século é Flávio Joséfo. Ele escreve que Ananias foi constituído como sacerdote em 48 depois de Cristo. Ele perdeu o cargo por causa do conflito sangrento que surgiu entre os judeus e os samaritanos. Provavelmente Ananias foi um incentivador de um conflito que houve entre judeus e samaritanos, e por isso o regente da Síria, o Mídio Quadrato, o enviou ao tribunal imperial em Roma. Depois de tornar a Jerusalém, tornou-se aos poucos o mais rico e poderoso entre os sumos sacerdotes. Joséfo ainda informa que ele era filho de Nebadeus, ô nome de esquisito, hein, irmão? Podia colocar João mesmo, mano. Ele foi apontado por Herodes da Calcídia como sumo sacerdote em 48, ocupou o cargo até 59 depois de Cristo. Ele era conhecido com a sua má fama de violência, era rico, influente, a sua ganância o tornou impopular junto ao povo, e quando houve a revolta dos judeus contra Roma, ele morre assassinado, provavelmente por volta de 66 depois de Cristo. Quando Paulo diz, Deus ferirá a ti, talvez parede branqueada possa ter uma correlação com a frase de Jesus, que diz que os hipócritas e fariseus eram como sepulcros caiados, brancos e pintados por fora, mas podres e mortos por dentro. E de verdade a palavra de Paulo parece que acabou sendo uma profecia, porque ele morre assassinado um pouco depois. Era um homem rico e violento, sumo sacerdote. Paulo está enfrentando mais uma vez a oposição da religião. A religião pode se tornar um ambiente muito violento, de agressão. Você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando da fé. Eu não estou falando de Cristo. Eu não estou falando do Filho de Deus. Eu não estou falando do Evangelho. Eu estou falando de um sistema que opera a fé. Eu estou falando de um sistema chamado religião, que opera os seus ritos, ordens, ordenamentos, estruturação e hierarquia, que opera a fé. Eu não estou falando de Jesus, falando do reino a um grupo de pessoas na beira do mar da Galileia. Isso é reino de Deus e evangelho na vida do povo. Eu não estou falando do Espírito Santo habitando em nós e da sua palavra nos edificando, uma vida na fé. Eu estou falando de um sistema organizado que opera a religião e a fé. A religião é esse sistema e que por vezes pode se tornar algo completamente antagônico a Cristo, a ponto de ter um sumo sacerdote que não representa nada da misericórdia de Deus. Essa religião judaica que remonta aos tempos de Moisés, quando ordena o sacerdócio em Arão, na tribo levítica. O Deus que dizia que Israel seria luz para os povos. O Deus que na sua lei dizia, olha, quando você estiver diante de uma viúva, você cuide dela, do órfão, do pobre. Ele pode colher as espigas que estiverem caído da sua plantação, deixa para o pobre. Ele fala sobre o estrangeiro, quando tiver um estrangeiro na sua terra, cuide dele, porque você já foi estrangeiro no Egito e sabe disso. O Deus que estabeleceu a cada 7 anos o perdão das dívidas, para que ninguém ficasse escravo de ninguém dentro da terra. Estabeleceu o ano do jubileu e o dia nacional do perdão e da misericórdia para toda a nação.
O Deus que estabeleceu o sacrifício para que o homem sempre fosse perdoado e arrependido, tivesse ligação de novo com Deus. O Deus que cuidava desse povo no deserto. Esse Deus de graça e amor não estava absolutamente em nada representado na figura da religião, que tem uma corte de julgamento do comportamento alheio e que é governada por um sacerdote que manda matar e dá tapa na cara. Que ligação há entre o Deus pregado pela religião e a verdadeira religião que não tem nada de Deus? É que nós misturamos as duas coisas e achamos que porque nós somos da religião evangélica, que nós todos evangélicos somos iguais. Não é verdade. Isso aqui é uma loucura. A religião remonta a ritos, ela estrutura ritos e a gente não sabe, mas nós estamos mais reféns dela do que você possa imaginar. Todos nós que estamos aqui. Todos nós que estamos aqui fazemos coisas que nós não sabemos por que fazemos. Porque nós somos ávidos, nós temos uma sede, nós temos um apetite muito grande por padrões e estruturas. Nós queremos saber qual é o método. Nós transformamos a nossa relação com Deus com um método religioso a ser cumprido. Se eu disser a você e perguntar, escuta, você ora todo dia? Você vai me perguntar, quantas vezes eu tenho que orar por dia? Você quer um método. Se eu disser a você, você ama a Deus e você medita na palavra, então eu queria saber quantas vezes eu tenho que meditar na palavra por semana. Eu quero um método, eu quero um sistema, eu quero uma fórmula, eu não quero um relacionamento. Se você tem um amigo, eu te pergunto, qual a fórmula? Quantas vezes você fala com ele? É meu amigo. Ele manda piada, eu mando. Às vezes ele manda de madrugada, eu estou dormindo. Pô. Não tem regra, a gente é chapa. Seu casamento está uma droga porque você criou um método. A sua esposa falou, então, e se a gente hoje, ao invés de lavar o quintal e recolher o cocô dos cachorros, a gente fosse comer um hambúrguer? Não pode. Por que não? Porque hoje é dia de recolher o cocô. Não, mas não, gente. O método passou por cima do amor. O sistema passou por cima da relação, porque nós adoramos métodos. Se eu chegar aqui na igreja no domingo que vem e disser assim, olha, eu vou começar pregando e depois a gente vai cantar. Ah, por que mudou? Pô, eu cheguei aqui. Eu quero um método. Eu gosto de sistemas. Porque o método aplaca a minha ansiedade. E daqui a pouco, você nem sabe por que canta. Sabe por que você canta? Porque é a hora da música. Mas Deus quer que brote uma adoração do nosso coração, independente do momento que tem da música. Eu faço isso a qualquer momento. A palavra deveria encher nosso coração a qualquer momento. E nós deveríamos falar com Deus em todo o tempo, não com um método. Essa cultura do coaching, nada contra quem é coaching e utiliza isso na sua profissão, mas querem transformar a fé nisso. Te passar um monte de regras e sistemas para você cumprir e ter mais desempenho, performance e resultados, como se a fé fosse uma maquininha de produzir resultados. E daqui a pouco você está cumprindo ritos, levanta a mão, abaixa a mão, ora, reza, repete, ora junto, dá a mão, canta e nem sabe por que está fazendo, porque você replica um rito. Por isso Jesus falou sobre os fariseus, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele vai na sinagoga, ele lê o texto, ele vai ao templo, oferece o sacrifício, ele vai nas datas solenes, ele cumpre o sábado, mas ele não ama a Deus. E é essa religião que está julgando um homem que anda 100% nas mãos de Deus. E a gente acha que religião é porque pode cortar cabelo, não pode cortar cabelo. Não é isso que é religião. Também é. Mas tem coisas mais profundas.
A religião está mais aqui dentro do que a gente possa imaginar. Ela está mais entranhada dentro de nós do que você possa pensar. Nós cumprimos ritos, mas não paramos para pensar se o Espírito de Deus está nos conduzindo. O Evangelho está nos chamando para fora disso. Tem uma corte chamada Sinédrio julgando Paulo. Tem um representante de Roma que quer julgar a Paulo. Mas Paulo está nas mãos do Espírito, para que Deus o conduza. E o seu julgamento próprio, sobre suas próprias ações, leva a dizê-lo perante o Sinédrio: eu na minha consciência estou tranquilo, eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. E tomou um tapa na boca, porque isso não era o que a religião queria fazer. E Roma queria entender se ele deveria ou não fazer. Mas ele tinha consciência de ser guiado pelo Espírito. Obviamente que a religião tinha todo esse movimento, porque se tem uma coisa que fere o rito religioso frio e vazio, ou o império que domina pessoas, é a liberdade da fé. A liberdade da mente de Cristo no ser humano. Jesus Cristo e religião nunca se deram bem. É água e óleo. Isso não significa que uma leitura sociológica, quando a nossa sociedade olha para o nosso endereço, vai dizer: ali está um povo que está cumprindo uma religião. Nós somos uma religião dentro da sociedade. Essa palavra religião tem apenas um sentido também instrutivo, informativo, classificatório. Aquele é um povo religioso, ok, mas não significa que a lógica religiosa do paganismo nos coordene. Esse pensamento de cumprir ritos e fazer sacrifícios para que Deus me abençoe é um pensamento pagão do antigo Oriente Próximo, do lugar do crescente fértil. Estamos falando de 4.000 anos atrás, de gente que criava ídolos e trazia oferendas para ser abençoado. A oferenda ao ídolo é a minha própria idolatria do meu desejo. Porque se eu tenho um ídolo que eu trago uma oferenda e ele faz a minha vontade, então eu sou o meu próprio Deus, e o que eu quero é a minha própria vontade, pô. A gente acabou de cantar aqui: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quem disse: eu vou te dar os reinos da terra se prostrado me adorares, não foi Jesus, foi Satanás. Jesus nunca disse: me traga uma oferta e eu vou dar para você o que você quiser. Isso é religião, isso é paganismo, isso não é fé cristã. Fé cristã é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Esse texto de Paulo me causa vergonha. Porque Jesus aparece para ele na noite seguinte, diz o texto, que Jesus aparece para Paulo, não fala que foi sonho nem visão. Isso aqui é uma coisa muito séria. Jesus se põe ao lado de Paulo. Deve ter sido mais ou menos do jeito que aconteceu no cenáculo, quando os discípulos estavam preocupados que Jesus tinha morrido. Ele ressuscita, atravessa a parede e fala: paz seja convosco. Isso aqui é um negócio muito sério. E Jesus fala para ele: Paulão, não dá. Porque hoje, quando chegou um irmão aqui no final da reunião das 9, me falou assim: ô Zé, eu vim aqui hoje, mas eu só apanhei. Eu falei: então, eu não vou apanhar sozinho. Não. Eu não vou ler esse texto na semana, ficar envergonhado a semana inteira e chegar aqui e falar para você: Deus é amor, vai para casa. Mas não, você vai apanhar comigo agora. O que será que acontece com as pessoas, esses nossos irmãos que estão aqui e que têm o cabelo um pouco mais branco do que o nosso? O que acontece com esses nossos irmãos mais velhos? Lembrando do meu avô, o meu avô era de uma igreja bem radical, sabe? Meu avô era meio cangaceiro, mas quando ele se converteu, ele ficou um cara ultra radical.
Aquela música História do Resgate é tudo verdade. Ele sentava, quando ele vinha de Minas para casa, eu falava, não, ele vai querer ler a Bíblia para a gente. E a gente já ia na igreja. Pô, eu ia na igreja já, Deus, já sou convertido. Senta aí que o vô vai ler as escrituras. Ele falava assim. E ele abria, e era só lei de Moisés, e vinha... E ele sempre acabava no texto que ao homem é desonroso ter o cabelo crescido. Porque a gente tem o cabelo meio compridinho, pô. Mas todos os vocalistas das bandas tinham o cabelo meio comprido. Pô, o meu também tinha. É desonroso ter o cabelo crescido. E ele falava da Bíblia. E ele orava por nós. E ele falava, eu oro por vocês todo dia. Orava por todos, pelas 2 filhas, pelos genros, pelos seus netos. Orava pelos seus irmãos, orava pelos seus sobrinhos. O que acontece com esses irmãos que ficam mais velhos? Já contei aqui que uma vez no aniversário da minha mãe, quando era viva, eu falei, mãe, o que a senhora precisa? Vou comprar um presentinho para a senhora. Quer um tênis novo? Ela, um tênis, o meu tênis está meio velhinho, eu gosto de um tênis assim. Falei, qual que a senhora gosta? A senhora gosta mais do Nike, Puma, Adidas? Ela falou, eu queria um que não machucasse meu pé. Minha mãe não estava mais preocupada se tinha marca. Eu não me lembro de ir na casa da minha mãe, eu ia lá visitá-la toda semana, tomar um café com ela, dela perguntar para mim, e aí, ganhou muito dinheiro essa semana? Não me lembro disso. Não me lembro dela perguntar para mim se eu tinha tido naquela semana o acréscimo de seguidores do Instagram. Ela nunca me perguntou isso. Ela nunca me perguntou se a calça que eu estava usando, eu comprei no shopping, e se foi no shopping, foi numa loja cara. Ela nunca quis saber se a minha camisa era da C&A ou da Elos ou da Levis. Nunca. Ela nunca me perguntou o meu carro se era zero ou se era usado. Eu estava me lembrando das conversas com a minha mãe. Sabe o que ela me perguntava? Você comeu? Segunda coisa que ela perguntava, você trouxe blusa? E tinha uma que era sempre, você está de guarda-chuva? Eu falei, mãe, nem sei se vai chover, mas você tem guarda-chuva? Você comeu, filho? Você está bom? Na semana que ela teve o AVC, eu conversei com ela 1, 2 vezes, de quinta para sábado, ela teve o AVC num sábado. Porque o Luca, meu filho, tinha tido uma algum it, gastrite, que ele teve que ser internado. E ela entrou em colapso porque ele estava no hospital. Eu liguei para ela do hospital quando ele deu entrada. Eu estava lá com ele no soro lá, e ela falou, como é que está o Luca? Calma, mãe, está internado, ele vai operar. Não, mãe, foi alguma coisa que ele comeu, mas está tudo bem. Ela estava desesperada. Toda vez que eu ia lá, ela queria saber como é que estavam as crianças. Ela tinha preocupação. Se eu já tinha conseguido, sei lá, tomar menos remédio. Se eu estava bem da cabeça. Ela nunca perguntou onde foi que eu cortei o cabelo. Se era um salão chique ou não. Mas ela queria saber o que estava na minha cabeça. Ela nunca quis saber se a minha roupa era de marca. Ela queria saber o que estava no meu coração. Por que as pessoas, quando ficam velhas, elas perdem a vontade de dar valor às coisas que não têm valor? Eu e você estamos preocupados com o nosso sapato. Sou eu e você que fomos no casamento e não sabíamos, e eu não queria que ninguém soubesse que a gente comprou a nossa camisa na Renner. Porque nós nos envergonhamos com esse monte de besteira. Ela queria só que a gente estivesse perto. Ela amava quando ela fazia almoço e todos os sobrinhos, todos os netos iam na casa dela. Era apertadinho o apartamento, nem cabia direito. Às vezes eu falava assim, mãe, vamos fazer lá em casa que cabe mais. Mas a alegria de ter todo mundo ali perto. Não se importava se ela tinha que juntar 2 mesas, isso não é vergonha. Nem se os pratos iam ser diferentes, porque tem muita gente. Essas coisas não tinham importância. As pessoas tinham importância.
Nós é que somos doentes e nos preocupamos com esse monte de porcaria e inventamos uma religião que nos enche a cabeça de besteira e de lixo para a gente ir numa igreja e ficar cumprindo ritos para Deus me dar a porcaria que eu não preciso. E quando eu ganho uma calça com uma etiqueta boa ou um carro novo, eu dou testemunho para você que eu cumpri o rito e Deus me deu, e você não tem porque você não tem fé. E a gente cria um campeonato de idiotas lutando pelo lixo da terra, enquanto o reino de Deus tenta florescer como uma planta no meio do asfalto. Sabe por quê? Deus não nos ouça, porque nós não queremos Jesus. Essa é a verdade. Jesus é um instrumento para me dar o que eu quero. A oração mais hipócrita que nós fazemos é a oração do Pai Nosso. Que venha o teu reino. Eu sou o reizinho do meu reino. Sabe quantos seguidores eu tenho? Eu sou o reizinho do meu império. Sabe quantas pessoas me ouvem? Eu sei, para fazer aquela dança de rebolar a bunda bem significativa do TikTok, sei se tem 1 milhão de pessoas, nossa, que incrível, você está salvando o mundo com a sua dancinha. Com todo respeito a quem faz a dancinha. Mas nos transformamos num monte de gente que está preocupada em que tipo de bobeira eu vou fazer para me sentir melhor diante das pessoas. Mas eu sou o mesmo poço de vazio, neurose, culpa, medo e ausência do Espírito. E você quer saber? Aqueles religiosos, como diz o texto, aliás, como diz as palavras de Flávio Josefo, historiador que todo mundo lê, não é cristão não. O cara era rico. Geralmente, a liderança religiosa que se aproxima de Herodes tem benefícios que o resto do povo não tem. Mas é essa liderança religiosa que vai ter que dizer para o povo ficar de boa, porque a galera de Roma é legal. Mas eu não falo isso apenas com respeito aos tempos de Jesus. Eu não estou falando isso só sobre Paulo. É que essa religião também é muito beneficiada. E essa liderança nada de braçada, enquanto o povo é subserviente. Isso faz parte da humanidade. Jesus nos chamou para que acontecesse aquilo que aconteceu com Paulo. Jesus apareceu para Paulo. Um cara que quando se converteu lá no capítulo 9, no caminho de Damasco, pirou. Ele já não tinha mais casa para morar, ele já não tinha mais roupa para vestir. Ele saía de cidade em cidade apanhando e seguindo, fazendo tenda para se sustentar e indo adiante, como nós passamos por todos os textos. Perseguido por judeus, por romanos, em Atenas pelos gregos, mas ele tinha alguma coisa aconteceu com esse louco chamado apóstolo Paulo, que ele não deu mais importância. Ele virou um desses irmãos nossos com cabeça branca, dizendo: o que importa são as vidas, o que importa é se você está bem, o que importa é se Cristo está no seu coração. Como a minha mãe, que quando morreu deixou um caderno escrito de coisas para mim e me fez ficar chorando um mês inteiro. Ela não me deu fórmulas para ganhar mais dinheiro, nem me deu fórmulas para ter mais seguidores, e nem me falou da glória de andar com roupa de marca ou com carro melhor. E não estou dizendo que nenhuma dessas coisas seja pecado, elas só não são o seu Deus, tá bom? E nem estou dizendo que vivê-las ou tê-las seja um pecado. Eu só estou dizendo que elas não são Deus. Tudo bem? Porque nós não podemos seguir a Deus e as mamonas, disse Jesus, moedas.
que nós chamamos de mamon, é o próprio dinheiro transformado em divindade. Alguma coisa aconteceu com Paulo, que ele envelheceu rápido, envelheceu jovem. Ele se iludiu rápido, ele se desiludiu rápido. Hebreu de hebreus, fariseu, circuncidado ao 8º dia, cidadão romano. Isso para mim nada mais importa. O que importa é que eu agora estou crucificado com Cristo. O meu viver é Cristo. Isso aqui é para envergonhar, me envergonha. Pregar sobre isso aqui para mim me deixa envergonhado. Porque se você se sente mal por não viver isso, imagina eu sou o pastor da igreja. E Jesus fala para ele: coragem, Paulo. Ainda vem porrada por aí, tiro, porrada e bomba. Mas é para Roma que você vai e eu estou com você. Ânimo, força. E ele fala: deixa comigo, Jesus. O que o Senhor mandou fazer, eu vou fazer. Eu quero dar minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero viver a tua vontade. Para onde o Senhor quer que eu vá? Então vai te custar um pouco caro. Aonde estão esses que envelheceram rápido, que o Evangelho os amadureceu rápido, que o Evangelho tirou deles a ilusão pelas coisas que não são Deus, e que colocou os olhos deles direto naquilo que realmente importa, o reino? Onde é que está o povo de Deus, que quer o Senhor, porque Ele é o Senhor, e que não se preocupa o que está acontecendo? Eu quero repartir, eu quero abençoar, eu quero alimentar, eu quero evangelizar, eu quero levar vida, eu quero ver como é que essas pessoas estão, eu quero escrever cartas e ensinar para elas o que Cristo ensinou, eu quero colocar dentro delas vida de dentro para fora. Eu estou entendendo agora o que é viver e o que é a minha vocação. Jesus, como é que eu faço isso lá onde eu trabalho? Como é que eu faço isso na minha vizinhança? Como é que eu faço isso com os meus parentes? Como é que eu posso demonstrar quem Cristo é? Vai ter gente me atirando pedra, vai ter gente me querendo o meu pescoço, vai ter romano e judeu e grego atrás de mim, mas eu descobri que a minha vida é tua. Eu descobri. E agora eu te quero. Não porque eu cantei a música Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor. Esse cara é engraçado. Te quero, oh não, não, irmão. Isso aqui não é musiquinha para cantar na igreja. Jesus não chamou a gente para uma religião. Mas aqui na Casa da Rocha canta umas músicas que já são antigas, tem sucessos novos. Não vou nem falar, irmão, o que passou pela minha cabeça. Eu pequei, Senhor, tu sabes, em pensamento. Porque a pessoa acha que é um rito, e que a música evangélica do TikTok é ela que tem que cantar na igreja, porque quando a gente canta e bate bumbo, Deus desce. Jesus amado, tem misericórdia de nós, livra a tua igreja do evangelho que não é evangelho. Livra a nossa cabeça desses condicionamentos, nos liberta da bizarrice, da ausência de Cristo, nos livra, Jesus, da mediocridade da religião. Nos livra, Jesus. Nós precisamos voltar para Cristo. Hoje é dia 30?
Tenho que marcar no meu calendário. Senhor, quando alguém falar, você é cristão? Me converti dia 30 de junho de 2024. Acho que ali eu me converti. Ali eu me converti. Eu não sei mais o que falar. Mas a gente tem que se converter. Porque um cara que está tomando fara no lombo para cumprir a vontade de Deus, porque a vida dele, mesmo que ele morra, é fazer o que Deus quer. Irmãos, a gente não tem nem o direito de estar aqui hoje, nem de abrir a boca e falar que a gente é de Jesus, enquanto a nossa vida no Evangelho é tão rasa, tão medíocre, tão fraca, tão cheia de mimimi, tão inundada por materialismo, tão inundada pelo capital e pelo dinheiro, tão inundada pelo interesse político e pela vontade de crescer e de dominar e de mandar. Ela está tão inundada por essa sede de ganância, poder e pela violência de quem dá tapa na boca de alguém que fala a respeito de qualquer coisa que seja contrária à nossa fé. No julgamento do nosso sinédrio. É vergonhoso. Um texto como esse é para rasgar o nosso coração e falar: Jesus, me perdoa. Nós precisamos voltar para Cristo. Quando não há Cristo, qualquer ideologia toma conta da fé. Quando há Cristo, só tem uma que toma conta do meu coração: a cruz. É ali que eu nasci, é para lá que eu vou, é o jeito que eu vivo, é tudo que eu faço, tudo que eu adoro e creio, é morrer para mim mesmo e pedir a Deus que nos use. E não crendice. Nós precisamos voltar para Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os seus olhos, ore. Eu li o texto e falei o que acontecia. O que a gente vai fazer daqui para frente é responsabilidade minha, para mim mesmo, de você, para você mesmo. E não querer mais, e nem ficar irritado quando as coisas não acontecem do seu jeito, do meu jeito, porque o nosso jeito pouco importa. Eu estou querendo saber qual é o de Deus. Senhor, está aqui o nosso coração para se converter. Está aqui o nosso coração quebrantado, porque a atitude de Paulo me envergonha, Senhor. Eu estou preocupado com o problema que eu vou enfrentar amanhã, e o Senhor disse para Paulo: tenha coragem, eu estou com você. Eu confesso ao Senhor que tem muitas vezes que eu não sei se eu acredito que o Senhor está comigo, porque meus problemas me consomem, eu fico desesperado, orando que nem um louco, achando que por muito repetir eu vou ser ouvido. E o Senhor já conhece meu deitar e meu levantar. Eu deveria descansar nos braços do meu Deus, mas eu ando desesperado porque eu não creio de verdade que o Senhor é Deus. Senhor, nos leva de volta para Cristo, nos leva de volta para o Teu Evangelho. Desperta, quebranta o nosso coração. Nossa esperança está na cruz, a nossa esperança está na ressurreição. Paulo pregou, no meio dessa confusão toda, ele falou a verdade. Eu estou sendo julgado porque eu creio na ressurreição. Senhor, nos arranca dessa vida, pelo amor de Deus. Somos neuróticos, Senhor, nos cura.
As redes sociais nos engoliram, a gente está perturbado. A gente não sabe mais como conversar. Nós não temos mais tranquilidade. Salva a gente, Senhor. Tem romano, tem grego, tem judeu, cada um com a sua corte de julgamento. Mas nós queremos ser guiados pelo Seu Espírito, Senhor. Acho que não vamos ser compreendidos muito, mas nos salva, Senhor. Jesus Cristo, seja o nosso Senhor e Salvador, para de verdade termos uma nova vida. Uma nova vida, Senhor. Faz a Tua vontade. Tira do nosso coração, Senhor, esse desespero, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Senhor, me livra dessa paranoia, me livra de mim mesmo. Venha o Teu reino, o Teu governo. Me ajuda a jogar fora essa dependência e escravidão dos meus desejos. E seja feita a Tua vontade, mesmo que eu não entenda, a Tua vontade, os Teus caminhos, na terra e como é no céu. Senhor, me salva de mim mesmo, nos salva dos nossos pecados, da nossa violência, da nossa ganância, da nossa inveja, da nossa falsidade, a nossa mentira, a nossa hipocrisia. Nos salva, Senhor, dessa carne que nos escraviza. Nos faz amadurecer, enxergar o que de verdade importa. Somos péssimos pais, péssimos maridos, governamos a nossa vida como se fosse um negócio. Não entendemos os corações, não ouvimos as dores, porque só o que importa é o nosso bolso. Nos livra da religião que nos ensina a gostar disso, Senhor, pelo amor do Teu Filho Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Jesus seja o centro da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E ainda que tenhamos posses, fama ou qualquer outra coisa, nada disso significa absolutamente nada. Nada disso significa nada. Tudo isso significa nada para nós. Se eu tiver, ok. Se eu não tiver, está tudo bem. Se eu tiver, eu reparto. Se eu não tiver, eu vivo. Porque a coisa mais importante da nossa vida é o Senhor. E se amanhã eu estiver desempregado, sem dinheiro, doente, ou dentro no meu hospital, coloca paz no nosso coração. Porque eu não preciso duvidar que Deus está comigo, nem duvidar que o Senhor me ama. A verdadeira fé enche o nosso coração de que o Senhor cuida de nós, de que Tu és Senhor. Nós queremos saber orar, Senhor. Sermos de Cristo. Nos faz uma igreja de Cristo, Senhor. Paulo, o que ele fez me envergonhou, me envergonha. Assim como eu acho que envergonha os meus irmãos que estão aqui. A gente está muito longe disso. Nós estamos muito longe, Senhor, disso. Mas a gente quer andar com Cristo. Pelo menos há uma coisa sincera no nosso coração. Eu reconheço isso. Eu me arrependo disso. E eu peço o Teu perdão por isso. E eu Te peço, Senhor, que o Senhor seja conosco. Pai nosso. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra
vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Aleluia. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Teu é o reino, teu. É a glória para sempre. Mais uma vez. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Até. Amém. No céu, teu reino vem. Amém. Amém. Bom domingo a todos.